Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do quarto workshop do aprendizado canino. Nessa aula abordarei o Clicker Training, ou treinamento com o clicker. Vou tentar transmitir para vocês o que realmente isso representa. Porém, aqueles que porventura estejam chegando agora, não assistiram ainda a primeira aula, recomendo muito que parem agora, retornem na primeira aula, assistam a primeira aula, que é um pano de fundo para que possamos compreender mais e melhor aquilo que eu vou falar daqui para frente. Não deixem de assisti-la porque ela é peça importante do programa desse workshop e inclusive porque não sabemos até que dia ela estará disponível para todos. Então, como eu falei, pare tudo agora, volte lá, assista a primeira aula. Então, repetindo, vou falar hoje sobre o clicker, que muitos chamam até de método clicker ou clicker training. Vou pegar aqui a ferramentinha que é emblemática disso que eu vou falar, né? Tenho o clicker do Max Macedo. O clicker é uma ferramentinha que emite um sonzinho característico, metálico. Existem diversos modelos de clicker. Mas, na verdade, esse termo clicker training ou treinamento com clicker, ele vem em cima inicialmente dessa ferramenta que faz um clique, mas conceitualmente clicker training não necessariamente tem a ver com essa ferramenta. Na verdade, dependendo da forma com que essa ferramenta venha a ser utilizada, pode ser que, mesmo utilizando essa ferramenta, você não esteja praticando o clicker training. É uma ferramentinha que é bem simples, bem baratinha, está em moda já de alguns anos para cá, e eu já vi muitas pessoas a utilizando sem que estivessem praticando o clicker training. Pessoal, entendam, clicker training é conceitual e não quer dizer utilização do clicker no treinamento. É fundamental que compreendamos de fato o que é que representa conceitualmente o clicker training. Somente compreendendo isso adequadamente poderemos usufruir de todos os benefícios que esse treinamento, essa ideia podem nos trazer e naturalmente trazer ao desenvolvimento cognitivo dos nossos cães. De início, fazendo apenas um comentário referente a algumas coisas que citei na aula anterior, apesar de, a partir dos 58, 60 dias de idade, até os 90, 100 dias de idade, ser a época mais rica em termos de desenvolvimento das sinapses nervosas, não significa necessariamente que, a partir daí, se o cão não teve a plenitude do seu desenvolvimento nessa idade, se nós não podemos nos dedicar a ele conforme nós gostaríamos, isso não significa que ele não poderá aprender depois disso e muito menos que nós não poderemos introduzir o conceito de clicker training a partir daí. Nós temos que entender que aprender, tanto os cães como nós podemos aprender em qualquer idade. A idade não é necessariamente um limitador do aprendizado. Na verdade, a idade pode influenciar sim no aprendizado. Num aspecto, por quê? Porque a neuroplasticidade é muito mais rica na tenra infância e no cão, como eu falei, entre os 60 dias e os 100, 120 dias. Em segundo lugar, por quê? Porque na medida em que o indivíduo vai se desenvolvendo, as experiências prévias começam a se acumular no seu córtex cerebral e, naturalmente, todo o aprendizado posterior a essas experiências será necessariamente, de alguma forma, influenciado por elas. Porém, isso não significa que nós não podemos começar tudo de novo. Então, fica o encorajamento. Quando a gente descobre que deveria ter feito de tal forma com o nosso filhote, isso pode trazer, às vezes, uma decepção e um desânimo. Não podemos pensar assim. Nós devemos pensar que sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de aplicarmos novos conhecimentos e quem será beneficiado inicialmente será o nosso cão. E, como consequência disso,
o nosso convívio com ele será melhor. Então vamos lá, vamos compreender um pouquinho o que significa o Clicker Training. Onde nasceu? Primeiro nós temos que entender que você aí, que gosta do seu cão, que gosta de trabalho motivado e naturalmente para isso gosta de ensinar utilizando-se de recompensa ou de reforço positivo. Você tem que compreender que mesmo que você não use a ferramenta Clicker, mesmo que você não goste da ferramenta Clicker por algum motivo, por preconceito, por desconhecimento, etc. Inevitavelmente, necessariamente, se você utiliza algum tipo de recompensa no seu treinamento, você utiliza-se do conceito de Clicker Training. Mas onde nasceu isso? Na verdade, todo treinamento por reforço positivo inevitavelmente, de alguma forma, será desenrolado em Clicker Training. Como começaram os estudos que chegaram à ideia do Clicker? Na verdade, isso nasce lá no início do século XX com um cientista que é muito conhecido da maioria, um cientista russo de nome Ivan Pavlov. Ele é conhecido como o pai dos estudos do aprendizado, talvez o precursor da chamada escola do behaviorismo. Então, nos experimentos de Pavlov, nascem todos os estudos sistemáticos de condicionamento. Ele é o pai da chamada lei do condicionamento clássico, ou aquela lei que trata do aprendizado, do condicionamento de respostas involuntárias ou emocionais, reflexos. E a gente já vê nos experimentos do Pavlov, na medida em que ele ia criando as rotinas para o cão ou para os cães, que faziam parte dos seus experimentos, que na medida em que rotinas eram estabelecidas e rotinas essas que levavam ao reforço primário, à recompensa, à comida, então estudem um pouquinho lá do experimento Pavlov e aqueles que não conhecem vão entender do que eu estou falando. Na medida em que criavam-se rotinas, os cães ou o cão de Pavlov, ele passava a perceber sinalizações que antecediam, que eram prenúncios da recompensa. Na medida em que ele percebia essas sinalizações essas que anteriormente eram estímulos neutros, mas que com a rotina passavam a tornar-se, através de conexões, estímulos ou reforços secundários, estímulos condicionados, esses sinais nada mais são do que, conceitualmente, esse clicker que nós utilizamos no treinamento. Então, qualquer tipo de sinalizador, seja visual, olfativo, sonoro, pode tornar-se um clicker, desde que esse sinalizador antevenha uma recompensa, desde que após determinada sinalização venha uma recompensa e que essa sequência, determinado sinal, recompensa, seja repetido. Então, com o passar das repetições, esse sinal tornar-se-á isso que a gente chama de clicker. O problema é que criou-se um modelo mental na nossa mente de que clicker é apenas essa ferramentinha que faz esse som, esse sinal característico peculiar. Na verdade, essa ferramentinha começou a ficar mais famosa depois de Skinner e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, quem gosta um pouco de filmes de guerra, talvez conheça um grande clássico do cinema chamado O Mais Longo dos Dias. E lá a gente vai ver que as tropas aliadas, quando adentravam ali a Normandia e progrediam pela França, tinham duas senhas básicas de comunicação e identificação de que, quando se deparassem com
algum ruído ou alguma outra pessoa militar no escuro, tinham que trocar senha e contrassenha para ter certeza se era aliado ou se era inimigo. Uma das senhas era verbal, né? Então o soldado ouvia a aproximação de alguma outra pessoa, de algum outro militar e falava flash e a resposta tinha que ser thunder. Mas uma outra forma de comunicação era um sonzinho com uma ferramentinha que na verdade era um clicker. Então um soldado fazia esse clicker e o outro respondia. E aí, depois disso, com o advento da popularização, da difusão da escola behaviorista e do aprendizado por reforço, o clicker começou a tomar um espaço cada vez maior pelo mundo do trabalho motivado. E aí a gente vê a Karen Pryor, aquela cientista e treinadora norte-americana muito ligada ao treinamento de mamíferos aquáticos, que trabalhou no Sea Life Park no Havaí, e tem um grande clássico da literatura do aprendizado canino chamado Não o Mate. Karen Pryor ficou mundialmente famosa como se fosse a mãe do clicker training. Mas como eu disse, o clicker training, conceitualmente, o entendimento da importância da sinalização prévia a um reforço nasce lá nos estudos de Ivan Pavlov. E por que eu digo que você que treina cães por reforço, por recompensa, mesmo que não queira treinar por clicker, necessariamente usa o conceito de clicker training? Bem, se eu falei que qualquer tipo de sinalização que se repita antes de alguma recompensa caracteriza-se como clicker training, nós podemos então não só utilizar o barulho dessa ferramenta antes de dar uma recompensa, a comida no caso, né? Mas nós podemos utilizar um ok, e aí vem a comida. Ou nós podemos utilizar um yes, e aí vem a comida. Ou como muitos utilizam, um ya, e premia com a comida. Ou alguns utilizam o chip e premiam com a comida. Isso tudo trata-se de sinalização prévia a uma recompensa. Então o clicker, um sinal que antes não era reforço, ele passa a ser reforço porque, por causa da rotina, ele torna-se um prenúncio de recompensa, que era anteriormente o reforço primário. E aí, isso que era apenas um estímulo neutro, esse sinal passa a ser um estímulo condicionado ou um reforço secundário, terciário e assim por diante, de acordo com a cadeia de conexões estabelecida. E isso aí, para se compreender melhor, se faz necessário compreender como foi o desenrolar do experimento Pavlov, e eu entro nisso com detalhe em outras oportunidades. No meu curso online Entendendo o Aprendizado Canino, eu cito isso com muito detalhe, e a compreensão não só dos itens isolados, reforço primário, reforço secundário, estímulo incondicionado, estímulo condicionado, como muitos conhecem, mas a compreensão histórica de como se desenrolou o experimento Pavlov facilita muito a nossa compreensão da essência do que significa clicker training. Então, como eu sempre falo, o clicker nada mais é do que um sinal que significa o prenúncio de uma recompensa. E a recompensa é o objetivo primário daquele cão que está por nós sendo treinado por reforço ou treinado por recompensa. Dessa forma, somente reforçando, então não necessariamente seria apenas o som da ferramentinha clicker que seria considerado clicker training. Então um som como yes, como ya, como ok, como chip poderiam ser também, desde que cumpra-se esse entendimento, poderiam também enquadrar-se em clicker training. Porém, qualquer sinalizador, não só sonoros, podem também enquadrar-se como clicker training. Então, o sinalizador visual pode tornar-se clicker training, um sinalizador olfativo pode tornar-se clicker training. Assim como também um toque. Então, se eu toco o cão, imediatamente após eu recompenso, toco, imediatamente após recompenso, o toque
passa a funcionar no mesmo conceito do clicker. Então essa ideia geral é muito importante para a gente desconstruir alguns conceitos pré-estabelecidos que, se não errados, são um pouco embaçados ou distorcidos. Bem, prosseguindo, para que o nosso clicker training seja bem sucedido, e esse entendimento é importante não só para os treinadores profissionais, mas inclusive para aquelas pessoas despretensiosas que querem apenas utilizar dessa ferramenta ou do conceito de clicker training para, se divertindo, ensinar alguma coisa para os seus cães, nós temos que também compreender algo que é muito falado atualmente, mas pelo que eu tenho visto, e inclusive eu me enquadro nisso até há relativamente pouco tempo atrás, que é o chamado target. Quando a gente fala de target ou target training, da mesma forma que com relação ao clicker, há certa distorção também na sua compreensão. Muitas pessoas pensam que o treinamento com target necessariamente está engessado dentro da visualização de algo e de se seguir esse algo. Nós temos que entender que target training, em essência, na pureza do sentido, do significado desse conceito, necessariamente significa condicionamento instrumental. E aí eu estimulo a todos a conhecerem o meu e-book, Entendendo o Aprendizado Canino, o início de tudo. Lá eu descrevo de maneira mais detalhada e bem fácil de compreender tanto o experimento de Pavlov, que deu origem à chamada primeira lei do aprendizado, ou lei que trata do condicionamento de respostas involuntárias, reflexos. Também trato da chamada segunda lei do aprendizado, ou lei do condicionamento instrumental, que foi desenvolvida pelo cientista americano de nome Edward Thorndike. Nós temos que compreender não só a lei sintetizada, mas é altamente recomendável compreendermos todo o desenrolar do experimento para que seja mais fácil a compreensão do que significa de fato condicionamento instrumental, ou aprendizado de ações voluntárias, de acionamento de instrumentos para a obtenção do benefício. E esse entendimento de acionamento de instrumento, ele passa necessariamente pela compreensão do que se chama recompensa indireta. E aí é que se pega a incompreensão do que é target training. Para que haja melhor compreensão do target training, nós temos que compreender de fato como funciona o condicionamento instrumental e como funciona a chamada recompensa indireta. O que é recompensa indireta? É o indivíduo aprender que determinada informação ou determinado instrumento que nada tem a ver com o seu objetivo, por exemplo, a alavanca que eu cito lá no experimento de Thorndike, uma alavanca dentro da gaiola que estava o gato, a alavanca está no lado oposto da gaiola, a alavanca não tem nada a ver instintivamente com o objetivo do gato, que é a obtenção de alimento. Então aquela alavanca, que é um instrumento indireto, ao ser acionada, leva à obtenção da comida que está no lado oposto da gaiola, que anteriormente o gato não tinha acesso por causa da grade. Então o gato tinha fome, girava dentro da gaiola, tentando, através de ação instintiva, atingir a panela de comida. Como ele não conseguia, o tempo ia passando, a fome ia aumentando, o nível de atividade dele inicialmente aumentava por causa da necessidade da fome, e, num determinado momento, ele começou a girar dentro da gaiola, involuntariamente tocou a alavanca, o toque da alavanca gerou uma abertura da porta da gaiola, e o gato, opa! Quando ele ouviu o barulho, opa!
e esse barulho, com o passar do tempo, torna-se um clicker, porque esse som indica para o gato que a porta está aberta e ele tem acesso à recompensa. Com o passar das repetições desse experimento, o tempo entre a apresentação da comida até o gato acionar o instrumento indireto vai reduzindo-se até chegar ao ponto em que o gato percebe qual é o sentido, cai a ficha e ele passa a voluntariamente acionar o instrumento para chegar até a comida. Isso aí é o que eu chamei na aula anterior de efeito eureka. É como os cientistas do comportamento chamam esse momento em que o acionamento de um instrumento deixa de ser involuntário e cai a ficha e passa a ser voluntário. Portanto, para o melhor aproveitamento do conceito de treinamento de clicker, nós temos que compreender o experimento do Pavlov, mas também é bom compreendermos o experimento de Thorndike e, com isso, compreendermos o que significa o treinamento com target. Portanto, sinalização prévia à recompensa e recompensa indireta são dois conceitos que farão de você um melhor professor para o seu animalzinho, seja um cão, seja um gato, seja um rato, como temos visto aí pela internet. E aí, como utilizar o Clicker Training? Na verdade, existem inúmeras formas de se utilizar e em treinamento de cães, como outra ciência, as coisas vêm e vão e evoluem com o passar dos anos. Muitas coisas são descobertas, agregadas ao que já se conhece, muitas coisas num determinado momento são deixadas para trás, mas posteriormente são redescobertas ou pelo menos descobre-se a possibilidade de utilização dessas coisas outrora consideradas obsoletas. Porém, agora com um novo conhecimento nós podemos fazer uma reutilização de uma melhor forma dessas coisas e podemos progredir, né, de uma maneira melhor. E o clicker não é diferente, a utilização do clicker não é diferente. Então, durante muito tempo, nós utilizamos, por exemplo, só citando um exemplo de utilização, se eu uso o clicker uma vez, o cão não pode sair da posição. E aí ele recebe a recompensa na posição. Tem treinadores que ainda utilizam dessa forma. E aí, quando utiliza-se o clicker duas vezes, por exemplo, é uma comunicação com o cão que agora ele pode sair da posição para ser recompensado. Essa é uma forma de usar. Uma outra forma de se utilizar o clicker também, muito utilizada até então, é você, por exemplo, quando o cão executa um exercício, você só marca para o cão que ele está certo, é chamado marcador de continuidade, mas isso não significa que ele estaria liberado da execução para ser recompensado. Então ele fez algo certo, a gente marca, como ele já foi previamente condicionado, o clicker passa a ser um reforçador secundário, ele continua na execução e ao término a gente utiliza, por exemplo, duas marcações e ele se considera liberado e recebe a recompensa. A grande questão é que as coisas vão prosseguindo e nós começamos a descobrir novas coisas que podem tornar a nossa comunicação e o consequente treinamento cada vez melhor. Atualmente, os melhores treinadores do mundo têm preconizado e na medida em que a gente vai compreendendo essa ideia, fica cada vez mais fácil aceitar que esse é o melhor caminho, que nós devemos criar clickers, comunicações, sinalizações absolutamente distintas para cada tipo de procedimento do cão que nós queremos. Então, atualmente, a tendência é, quando se utiliza o clicker, seja a ferramenta ou um marcador único verbal, por exemplo, OK, então só fazendo um adendo aqui, eu posso usar ou o clicker ou o OK, eu posso optar por um ou por outro, não tem um mais certo ou mais errado. Existem inclusive experimentos querendo comprovar que o som do clicker é mais efetivo, mas tem experimentos que descontroem isso.
desconstroem isso. A minha ideia não é entrar nessa polêmica, não. Mas vamos imaginar que eu escolhi o clicker. Ou vamos imaginar que ao invés do clicker, eu escolhi o OK. Ou um ou outro. A tendência atual é que estabeleçamos um som para a liberação. É o chamado click release. Então é o clicker de liberação. De tal forma que meu cão executa algo e quando ele ouve o clicker, ou quando ele ouve o tip, ele está automaticamente liberado do que ele está executando para receber a recompensa onde quer que ela esteja. Seja aqui na minha mão, ou eu posso lançá-la no chão, lançar em algum outro lugar, ou mesmo um cão já mais evoluído no trabalho, ele vê a recompensa num lugar, ele não vai até ela, porque ele sabe que ele tem que primeiro executar, acionar um instrumento indireto, aí ele vai, faz o trabalho dele e a gente, aguardando, né, o som de liberação, e ele está liberado para comer. A ideia é exatamente a mesma que nós temos ao ir numa McDonald's, por exemplo. Então eu vou a McDonald's, o hambúrguer está para ser servido no balcão, mas por aprendizado eu sei que não adianta, eu não posso pegar o hambúrguer no balcão. Eu tenho que ir até o caixa. O que o caixa significa instintivamente para mim referente ao alimento? Absolutamente nada. Porém, através de um processo de aprendizado de recompensa indireta, do acionamento de um instrumento, isso nada mais é do que o condicionamento instrumental de Eduardo Thorndike, um experimento de 1908, eu vou até o caixa, pago, recebo a ficha e retiro o meu lanche. Essa é a ideia. Então, esse seria o chamado click release. Um outro exemplo, um cão, por exemplo, que faz indicação de explosivo. Então, ele fareja até localizar o explosivo ou localizar a droga. Quando ele localiza, ele sabe que a recompensa não está ali. Ele sabe que a recompensa está com o condutor dele. Mas ele sabe que a indicação é o instrumento pelo qual ele terá acesso à recompensa. Então ele indica e aguarda o som de liberação, que aí ele pode abandonar o posto dele para receber a sua recompensa. Isso é o chamado click release e é a grande tendência atual para a utilização, seja da ferramenta ou seja de um sinal verbal simples. Porém, nós sabemos também que se faz necessário duas outras formas de comunicação que também fazem parte do todo do chamado conceito de clicker training. Então esse cão, por exemplo, que aprende a guardar um objeto, seja um objeto de uma pista de faro de uma competição esportiva, seja um objeto localizado num campo, numa busca de evidência criminal, ou seja uma indicação de droga, uma indicação de explosivo, uma localização de droga ou de explosivo. Esse cão não só tem que conhecer um comando de liberação, um clicker de liberação, mas também é muito útil para que reforce essa capacidade de indicação dele, ele compreender o chamado Stay in Position, ou o clicker visual. Então, depois que o cão aprendeu a indicar, e aí a gente utiliza o clicker de liberação principalmente em duas fases iniciais do processo. A primeira fase é o free shaping, ou a modelagem, até que a gente consiga o formato, né, do comportamento que a gente quer, ou seja, nesse caso específico, nesse exemplo que eu estou utilizando, a indicação. A partir do momento que eu conseguir a indicação, agora eu vou reforçar essa indicação. Depois disso, ainda com o click release, eu vou hipertrofiar essa indicação, ou seja, aumentar o tempo em que o cão permanece na indicação ou permanece no comportamento até ouvir a liberação. Quando eu já tenho um período de tempo de alguns segundos, agora sim
eu tenho um tempo suficiente para entrar com o segundo conceito de clicker que também vai ser importante. É o chamado Stay in Position, que nada mais é do que um clicker visual. Então o cão permanece na posição, ele não é liberado, eu não vou usar o som que ele sabe que o liberará, eu me aproximo calmamente dele e recompenso no local. Com o passar das repetições, ele começa a entender que a minha aproximação é um clicker, é um sinalizador, é um prenúncio de recompensa. Mas ele tem que aguardar na posição para que eu termine a minha aproximação e recompense no local. Isso é um complemento importante ao anteriormente aprendido Click Release. E também uma outra coisa que seria importante para o cão aprender é o chamado marcador de continuidade, que até pouco tempo atrás, né, e até hoje muitos utilizam, poderia se utilizar um clicker para marcar que aquele comportamento ele deve permanecer e dois clickers para liberar. Mas o que se tem utilizado hoje é um outro sinalizador para dizer para o cão, isso, você está certo, permaneça nesse comportamento até que ou eu vá até você e recompense aí, ou você ouvir um clicker para te liberar. Será que eu confundi muito a cabeça de vocês? Não. Nada mudou, a diferença é que foi criado 3 novas formas de comunicação dentro do mesmo conceito de Clicker Training. E por que criar 3 novas formas de comunicação? Simplesmente para facilitar a compreensão por parte do cão. Pensem bem uma coisa, eu vou usar alguns exemplos aqui. Imaginem que quando temos lá uma Olimpíada, ou uma Copa do Mundo, ou um campeonato mundial, um campeonato brasileiro, sei lá, de atletismo, de 100 metros rasos. Nós temos lá como sinal de partida um estampido, um tiro. Ok, aí surge lá alguém no comitê que resolve dizer que poderão ser dados 3 tiros. Porém, somente quando desce 2 tiros, os atletas estarão liberados para arrancar. Se o atleta correr, arrancar com 1 tiro, ele queima a largada dele. Se o atleta arrancar com 3 tiros, ele também queima a largada dele. Ele só pode largar sem que sua largada seja queimada e com isso ter direito a prosseguir a corrida e chegar até a faixa final, né? Se ele largar quando forem disparados apenas 2 estampidos. Dessa forma, nós estaremos desenvolvendo e selecionando os atletas mais rápidos na distância de 100 metros, ou nós estaremos desenvolvendo uma segunda capacidade, que é a capacidade auditiva de percepção e de arrancada mediante 1 tiro, ou 2 tiros, ou 3 tiros. Com certeza isso criaria uma confusão e muito provavelmente não seriam os atletas mais rápidos que continuariam reinando nos chamados 100 metros rasos. Com o passar do tempo, muitos dos atletas que outrora eram os mais rápidos ficarão de fora e permanecerão ganhando a medalha de ouro aqueles atletas que não só sejam rápidos, mas que tenham uma capacidade auditiva e de discernimento e arbítrio imediato sobre a situação referente ao som que estão ouvindo. Então a gente começa a dividir a atenção. O atleta não sabe se ele foca em correr ou se vai discernir se é 1 tiro, 2 tiros ou 3 tiros. Um outro exemplo que eu utilizo, imaginem que você tem um emprego novo numa outra cidade. Isso já aconteceu comigo na minha infância, né? O meu pai. E aí, você vai, escolhe uma casa para alugar e antes de se mudar, você promove uma reforma nessa casa
e você ainda não levou a sua família para essa nova cidade. Porém, quando a casa estava quase com a reforma completa, começou o seu trabalho. Então você teve que viajar e se apresentar para o seu trabalho. Sua família ficou na sua cidade anterior, preparando ali, né, a mudança. E primeiro dia de trabalho, você trabalha o dia inteiro, o seu chefe te apresenta a empresa, as metas, etc. Já te passa uma missão. Então, no dia seguinte, você já tem que apresentar para ele um relatório do que você viu e um planejamento para o seu próximo mês de trabalho na sua nova atividade. E aí você volta para sua casa sozinho, né, com saudade da esposa, dos filhos, com muita fome. A sua casa talvez tenha terminado a pintura, mas pode ser que não esteja com a campainha ainda instalada, ou a numeração da casa na rua não esteja recolocada no muro, no portão. E aí você está com muita fome, mas tem que concentrar-se no seu trabalho. Diga-se de passagem que o seu trabalho, ao final do mês, lhe trará o salário que pagará a sua comida. A primeira coisa que você pensa é, atualmente, né, a gente chamar uma telepizza, um telehambúrguer. E aí a gente pega o celular, agora não é mais catálogo, né? Hoje em dia é aparelho celular, procura ali uma telepizza. Como eu não conheço o local, achei uma telepizza ali, ligo, passo o meu endereço e fico aguardando o motoboy chegar. Eu tenho que concentrar no meu trabalho, porque é o meu trabalho que vai me dar o dinheiro, que com ele eu vou pagar a fatura do meu cartão daqui a um mês, mas que, utilizando o cartão hoje, eu consigo comprar a minha pizza. Entendam aí a cadeia de conexões e de recompensa indireta, agindo até nessa situação. Aí, eu não tenho campainha. Eu tenho que focar no meu trabalho. Conseguem compreender a divisão que eu fico? Qualquer barulho na rua, qualquer barulho de motor, de moto, eu deixo a atenção no meu trabalho para ir na janela para ver se é o motoboy. Então, aí é a grande importância do clicker. Quando nós temos um clicker muito claro, o cão consegue focar na tarefa que ele aprendeu, que é a que traz a recompensa para ele, sem que esteja dividido. O clicker, na verdade, é um agente revolucionário no desempenho do seu treinamento por causa disso. E aí vamos lá. Daí a alguns dias, o trabalhador, né, instalou uma boa campainha, iluminou a frente da casa dele, a numeração foi colocada e sempre ele liga para a mesma telepizza. Daí a algum tempo a família viajou de férias e ele ainda não foi porque ele tinha que concluir algumas coisas do trabalho e ele tinha um relatório de final do ano para fazer naquela noite, para apresentar no dia seguinte, para ele poder, enfim, estar liberado para as férias dele. Ele já mora ali há algum tempo, tem uma boa campainha, tem uma boa iluminação no portão e tem numeração. Comparem com o exemplo anterior. Nessa nova situação, não é claro que ele vai conseguir se concentrar melhor no seu trabalho? Por quê? Ele sabe que basta ouvir a campainha e aí ele pode largar o seu trabalho e ir lá buscar a pizza. E enquanto ele não ouvir a campainha, não adianta ficar ansioso e conferindo a janela, a rua, qualquer tipo de som. Ele tem que aguardar a campainha. A campainha é o prenúncio da pizza, que é o seu objetivo, que é a sua recompensa. Então, a existência do clicker e a campainha aí é o clicker. Ela é um sinalizador, prenúncio, estanque de recompensa. Ela faz um divisor emocional e quebra a ansiedade, dando condição do indivíduo focar na tarefa dele. Com o cão acontece da mesma forma. Mas, continuando ainda nessa ideia, vamos pensar no terceiro exemplo. E aí, esse mesmo trabalhador, num determinado momento, mudou uma família vizinha para o lado da sua casa. Essa família tinha 2 garotos que eram da pá virada.
E aí, num dia, ele está ali trabalhando, pede uma telepizza tranquilo e fica aguardando a famigerada campainha. Aí toca a campainha, ele sai correndo. Quando ele chega na janela, tá a garotada morrendo de rir, correndo pela rua. Ele volta e foca no seu trabalho novamente. Toca a campainha de novo. Ele vai correndo e chega lá, não é a telepizza, é a garotada saindo correndo. Aí ele vai e foca no seu trabalho. Toca a campainha, aí ele vai, mas já vai um pouco mais descrente. Chega lá, é o motoboy. Ele pega a pizza e come. Volta e meia acontece essa mesma situação dele ter que pedir pizza e sempre esses meninos ficam importunando. Entendam que, nesse caso, ele terá que começar a desenvolver, e isso é inevitável, o cérebro dele terá que desenvolver mecanismos de distinção de qual é a campainha que não traz recompensa para qual é a campainha que traz a pizza. Ele consegue? Sim. Ele vai começar a talvez ouvir os passos dos meninos e, no caso da pizza, ouvir associado previamente à campainha o barulho da moto, e aí ele vai começar a discernir, não, agora eu sei que é a campainha que tem a ver com a moto, com a pizza, e agora eu sei que é a campainha que tem a ver com os moleques fazendo brincadeira. O grande problema é que nos cães acontece a mesma coisa. Se você não tem um clicker claro que sempre traga a recompensa, no caso o clicker de liberação, que como eu falei é a tendência atual, o cão vai começar a desenvolver mecanismos secundários, paralelos, acessórios de detecção de outros sinais que confirmem para ele que não só aquele sinal condicionado, o clicker, traz a recompensa, mas apenas o clicker que estiver associado àquele determinado sinal. E aí um exemplo que eu uso disso é, por exemplo, a condução. Se eu estou ensinando meu cão a andar junto, e se ele aprendeu que clique, libera, e sempre que tem clicker, tem liberação, e sempre que tem liberação, tem recompensa, ele descansará, entre aspas, e focará no trabalho, apenas aguardando a liberação. Teve a liberação, ele vai para a recompensa dele. Porém, se ora tem um clicker e não tem liberação, como muitos fazem, e ora tem o clicker e tem liberação, ele começará a desenvolver habilidades talvez visuais, por exemplo. Opa, esse clicker ele não levou a mão. Ó, esse clicker ele levou a mão no bolso. E aí o cão ficará dividido entre trabalhar e focar onde ele tem que focar com a necessidade de percepção de sinalizações secundárias que o ajudarão a prever se ele vai receber a recompensa ou não. Um outro exemplo que eu acho que facilita a gente compreender a importância de criar-se uma resposta única e clara em relação a um sinalizador, seja o som do clicker, seja o OK, seria a gente usando um exemplo, eu, por exemplo, que gostava muito de jogar bola quando eu era moleque. E aí a gente tinha lá o horário do recreio ou o término da aula e tinha a sirene do colégio, a campainha do colégio. E aí tinha professores que não eram rígidos. E a gente já ficava com a bola ali debaixo do braço, contando o momento em que tocava a campainha. E tocava a campainha, o professor estava ali apagando o quadro ainda, a molecada já saía correndo da sala. Então imaginem essa figura, esse exemplo hipotético desse professor que não está preocupado com a disciplina da turma. Ele autoriza que ao toque da campainha, independente do que ele estiver fazendo, a turma esteja liberada. Tentem imaginar esse quadro e tentem mensurar ou sentir, perceber a emoção que essa campainha pode evocar nesses alunos. Agora vamos imaginar, guardem isso, vamos imaginar um outro quadro. Os alunos também que sabem que a campainha é o prenúncio do recreio, mas eles sabem que após a campainha eles têm que aguardar o professor acabar de apagar o quadro, eles têm que ficar sentados e esperar o professor dar a liberação. Qual campainha trará uma emoção
maior para os alunos? A primeira que eu citei ou essa segunda? Tendo essa compreensão, fica mais fácil de entendermos o porquê de criarmos sinalizações distintas, muito distintas umas das outras, para a utilização no nosso processo de clicker training. Isso fará com que o cão, primeiro, trabalhe leve, solto, sem conflito, sem ansiedade, aguardando apenas o sinal de liberação. Principalmente no free shaping ou na modelagem, aí é claro, é simples, né? Não é possível free shaping sem o conceito de click release. Mas, não só no free shaping, mas no trabalho geral, se nós temos hoje claramente esse conceito de click release, a emoção fica muito mais definida. Se além disso nós temos o conceito de stay in position, nós criamos agora uma nova forma de sinalização prévia que diz para o cão que ele está certo, sem que ele seja liberado da posição. Com isso a gente consegue hipertrofiar a permanência do cão naquela posição. E além disso, se a gente tem um marcador de continuidade, mas que seja totalmente diferente dos dois anteriores, o clique de liberação, um clique visual de aproximação e um marcador de continuidade, nós temos aí 3 formas de comunicação totalmente distintas e que não geram confusão de interpretação entre si. E aí, pessoal, para a gente finalizar, uma outra coisa importante da gente deixar claro, que talvez tenha suscitado algumas dúvidas, por que eu sempre tenho falado em recompensa como comida? Bem, o treinamento de cães passou por diversas fases no mundo e a gente pode subdividir basicamente em 3 fases, principalmente quando a gente trata de obediência. Durante boa parte do século XX, o treinamento foi pautado em treinamento negativo, ou treinamento aversivo, ou treinamento compulsivo, ou por forçamento, como quer que queiram chamar. Existem diversas nomenclaturas para isso. Com o desenvolvimento do behaviorismo e principalmente pós Frederick Skinner, nos anos 30 e 40, desenvolveu-se um novo conceito que é o treinamento por reforço positivo. Isso ganhou o mundo. Foi algo extremamente positivo para os resultados do treinamento. A questão é que nós tivemos um desenvolvimento muito grande do treinamento, os cães passaram a trabalhar com muito maior motivação, mas, ao contrário das outras espécies, nos cães deu-se extremo valor, de uma forma geral, à premiação com brinquedos. Naturalmente, por quê? Porque o brinquedo, ele gera uma emoção, uma motivação muito maior do que a comida de uma forma geral. É lógico que existem exceções, existem cães que são mais motivados para a comida. Mas, de uma forma geral, o brinquedo ou a bola gera uma excitação maior. E a compreensão disso, ela é etológica e neurofisiológica. Necessitaria uma aula específica para isso e eu abordo isso em outras ocasiões. Mais especificamente no meu curso online, eu entro detalhadamente nisso, isso facilita muito a nossa compreensão do porquê que a bola gera um nível de motivação maior do que a comida, mas a grande questão é, se gera um nível de motivação maior, por que que atualmente fala-se tanto na utilização da comida? A grande questão é que a bola, ela faz parte de uma fase do mecanismo predatório de aquisição de alimento que é altamente excitatória, altamente visual e ela gera uma mobilização mais física do que mental. Então há um bloqueio cerebral, uma diminuição da atividade cerebral e uma queda na capacidade de resolução de problemas. Em contrapartida, a comida faz parte de uma fase desse processo, de aquisição de alimento que promove uma alta atividade cerebral e uma alta capacidade de concentração e solução de problemas. Depois dessa fase mundial, principalmente dos anos 80 e 90, do trabalho motivado, principalmente utilizando a bola,
de alguns anos para cá, cada vez mais utiliza-se menos a bola no ensino. Não estou dizendo que não se utiliza a bola no treinamento. Temos que ter em mente que o treinamento é algo muito completo. Por enquanto, eu só tratei, até agora, de aprendizado, de ensino. É apenas uma fase do processo. Então, o que se tem praticado é ensinar com a comida, porque a gente tem motivação, mas uma faixa modulada de motivação. Não é uma motivação extrema como é a bola. Mas dentro dessa motivação a gente tem calma, atividade cerebral e capacidade de resolução de problemas. Depois que cada exercício isoladamente estiver pronto, nós começamos a conjugar exercícios e depois passamos a premiar com a bola, que seria a explosão final. E aí tudo aquilo que a gente construiu ganha agora um novo brilho, uma nova velocidade, uma nova estética e uma nova plástica com a premiação, com a grande bomba de premiação que seria o brinquedo ou a bola. Porém, dentro dessa ideia de trabalho motivado que eu tenho falado, há uma incompreensão muito grande e principalmente por parte dos proprietários no Brasil. E o começo disso tudo, a origem disso tudo, eu já tratei de uma maneira bem superficial na primeira aula, mas eu trato em muitas outras aulas que eu ministro. Ano passado, nos outros workshops, cada workshop eu tratei de um aspecto dessa questão cultural nossa. No meu curso eu entro a fundo nessa questão histórica, da história do adestramento, como que o adestramento surgiu no mundo e como que o adestramento surgiu no Brasil. E em decorrência disso, em decorrência dessa carência de conhecimento que o cidadão comum brasileiro tem em relação ao treinamento de cães, e com o advento do treinamento positivo e com os tempos que nós temos vivido de grande distorção, do politicamente correto, confunde-se as coisas e acredita-se piamente que o treinamento positivo levará a algum lugar. Eu defendo absolutamente a utilização do positivo para o treinamento, mas ele é apenas parte do treinamento completo. Não há dúvida que o aprendizado pela via positiva, ele é infinitamente maior, infinitamente mais produtivo do que o aprendizado da forma que se fazia antigamente, pela via aversiva ou pela via compulsiva. E isso não é por mera observação ou experiência, é questão científica. Quando nós trabalhamos pela via negativa, pela via aversiva, nós acionamos uma área cerebral, isso tudo no sistema límbico, que gera uma diminuição da atividade cerebral na resolução de problemas, uma evitação e uma busca de escape ao elemento ou ao estímulo aversivo. E isso faz com que a mente, que o cérebro se feche, e quando comparado ao aprendizado pela via positiva, gera um efeito absolutamente contrário. O aprendizado pela via positiva, ele gera no cão uma busca por aquilo que é o estímulo a ele. Então isso é ponto passivo. Aprendizado pela via positiva, não há dúvida, é melhor para o cão em todos os aspectos. A grande questão é que treinamento completo não trata-se apenas do aprendizado. O indivíduo precisa de aprender a responsabilidade, de tal forma que ele utilize aquilo que ele aprendeu, porém no momento adequado, na forma adequada, e nós possamos confiar naquele indivíduo que nós ensinamos e que naquele momento nós requisitamos dele determinado comportamento. Logicamente, numa aula curta como essa e num evento com tão poucas aulas como esse nosso workshop, não dá para a gente entrar tão a fundo nisso como eu posso abordar nos meus cursos. E no meu curso online, Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo, eu detalho tanto no aspecto técnico, mas principalmente no aspecto comportamental, neuropsicológico, todas essas questões, e vocês têm condição de compreender o porquê que o aprendizado pela via positiva é muito melhor, mas
que se faz necessário de alguma forma, e aí existem metodologias diferentes, o acréscimo do negativo de alguma forma. Na nossa próxima aula, eu vou entrar então nessa outra parte do treinamento. Nossa próxima aula chama-se a banda B. Se faz necessário o uso do negativo no treinamento, então na próxima aula eu farei as minhas argumentações pertinentes à necessidade do uso do negativo para um treinamento completo, pois, como diz o Helmut Heiser, que é um dos grandes treinadores da história mundial, não é possível um treinamento completo sem qualquer uso do negativo. Porém, um treinador habilidoso sabe como dar a direção e na dose correta. Então, nessa próxima aula, eu abordarei toda essa argumentação, entrarei em questões básicas neurofisiológicas e tratarei também da questão do uso das ferramentas, desmistificando, quebrando paradigmas e destruindo estigmas muito sérios com relação ao uso da guia, que tantos têm combatido hoje em dia, e tratando inclusive de um assunto extremamente polêmico, que é a utilização do colar eletrônico. Não, eu não estou falando aqui da utilização do colar eletrônico como uma ferramenta de tortura, como muitos dizem, não. Eu vou abordar o que é que seria a utilização pedagógica dessa que pode ser a ferramenta mais importante e mais sofisticada do treinamento moderno de cães. Obrigado a todos por assistirem essa longa aula. Eu peço, por favor, não se esqueçam de colocar aqui o seu comentário ou a sua dúvida. Isso é muito importante, não só para você, como para os demais participantes e, inclusive, para mim, para que eu possa melhorar esse nosso evento.